Olá, pessoal. Sou o professor de matemática Danielton Dias e vamos começar mais uma aula de matemática. Vamos lá? Olá, pessoal do nono ano. Hoje a gente vai fazer uma atividade referente ao conteúdo que a gente já trabalhou. Trouxe uma atividade diferenciada para que a gente possa fixar todo o nosso conteúdo. Vamos lá. Inicialmente, eu trouxe aqui, pessoal. Essas questões ela envolve a questão tanto de gráficos como a questão de tendência central, medida de tendência central. Veja só. De acordo com o levantamento realizado no período de 2010 a 2014 pelo Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, foram identificadas 1.173 espécies da fauna brasileira em risco de extinção, distribuída por classe, conforme o quadro ao lado. Aí, escolha e construa o gráfico que você considera mais adequado para esses dados. Observe uma questão interessante aqui, ó. Você pode fazer, pessoal, o gráfico de barras. Por quê, professor? Porque é o seguinte, o gráfico de barras ou de linha. Se fosse ou de colunas também. Observe, você poderia fazer assim e colocar, por exemplo, a classe, né, em cima aqui e aqui a número de espécies, ou seja, aqui seria o quê? Vamos botar aves. Você vai fazer de todos, né? Aí aqui aves 234. E você vai colocar o quê? O título em cima, o título. E você também pode colocar uma estatística com o total, né? Ou seja, dá para colocar todos os dados. Ou seja, o de barra é um gráfico adequado para isso. Qual a classe de animais tem mais espécie em risco de extinção? Ou seja, ele quer que você apenas interprete qual que tem mais risco de extinção. Ó. Observe que o maior aqui é o peixes, então seria peixes. Vamos então para a segunda questão. Observe. Escolha e construa o gráfico mais adequado para mostrar a tendência de crescimento desses dados. O que você pode fazer? Você pode fazer um gráfico de linhas, pessoal, que é interessante, porque o gráfico de linhas você pode fazer assim, por exemplo, 2012, 2013. 2012 é 89. Então você ia colocar um ponto em 89, aí subiu para 90,76. Aí subiu para 92,11. Aí continuou quase o mesmo, mas subiu um pouquinho para 92,14. Aí desceu para 90,38. Aí subiu só mais um pouquinho. 90 e 30, 2017 aqui, ó. Ou seja, dá para fazer esse gráfico tranquilo. Pronto. Construir o gráfico, agora eu pergunto: calcula a média aritmética, a moda, mediana e a amplitude desse conjunto de dados. O que você vai fazer? Como é que eu vou calcular a média aritmética? Eu vou somar todos esses valores e vou dividir por quanto? Pela quantidade de valores. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, você vai somar esses números dividido por 6. A moda. Como não tem nenhum número que se repete, então é um conjunto amodal. Mediana, você pode observar que não está na ordem, você vai ter que colocar na ordem. E colocando na ordem fica da seguinte maneira, ó. Você vai pegar primeiro o 89,49. Depois, vamos fazer o seguinte, para a gente não precisar anotar, eu vou fazer o seguinte, ó. Veja como eu vou fazer. O primeiro número que você vai escrever é qual? É esse. O segundo número, esse. O terceiro, esse. O quarto, esse. O quinto, esse. E o sexto, esse. Os dois que ficam no meio é o número 3
e o número 4. Por quê? Ó? Porque se eu pegar uma ordem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, quais os dois que estão no meio? O 3 e o 4. Então seria 90,76 e 90,64. O que que você vai fazer? Como a mediana tem dois números, você vai somar os dois. 90,76, 90,64. E vai dividir por 2 para achar a mediana, pessoal. E o total vai dar o seguinte: 90,70. Pronto, essa daqui é a mediana. Em que ano o número de pessoas ocupadas ficou abaixo da média? Ou seja, você vai calcular a média, né? E vai ver qual é desses anos aqui que está abaixo da média que vocês calculou. E tem a amplitude desse conjunto. Voltando para a letra B, pessoal, ainda tem aqui, ó, a amplitude desse conjunto. Você vai pegar o maior número. O maior número é o 92,14 e subtrair por 89,49. E assim você encontra esse conjunto, amplitude de conjunto de dados. Em que anos os números de pessoas ocupadas ficou abaixo da média? Ou seja, você vai calcular a média e verificar qual é o menor que a média, né, pessoal? Então vamos para a próxima questão. Observe que todas as nossas questões eu botei para a construção de um gráfico, né? Após a construir o gráfico, vocês vão fazer a média aritmética, né? A média aritmética, você vai somar os três valores e vai dividir por 3. Qual o estado em que o número de roubos ficou mais próximo da média? Ou seja, você vai, depois que você calcular a média, você vai ver qual é desses três estados que a média fica mais próximo. Escolha e construa o gráfico que mostre o percentual de veículos roubados em cada estado em relação ao total de veículos roubados na região sul. Aí você vai pegar. O interessante dessa letra D é o seguinte: você vai calcular qual é o 100%. Qual é o 100%? Você vai fazer o seguinte: soma tudo e você vai encontrar um total. Esse total vai ser o 100%, né? A partir desse 100%, você vai calcular quantos por cento equivale a isso, quantos por cento equivale a isso e quantos por cento equivale a isso. A ideia que eu faço é o seguinte: fazer um gráfico de essa letra D, fazer um gráfico de barras. Por quê, pessoal? Desculpa, um gráfico de barra não, um gráfico de setores, né? Que você vai ver a porcentagem de cada um a partir da letra D aqui, ó, que tem a construção de um gráfico, que você pode fazer o gráfico de barras, e aqui embaixo o gráfico de setores, né? Que você vai fazer uma porcentagem, calcular a porcentagem de cada um. Você vai calcular a porcentagem de cada um e colocar dentro de uma circunferência esse percentual. Bem, pessoal, eu tentei interpretar um pouco as questões para ajudar vocês a responderem, né? Espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Continuarei com as atividades na próxima aula. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.